Mal a gente piscou e já chegamos praticamente aí no final do ano. Parece que foi ontem que a gente estava comemorando aí a chegada de 2025 e faltam apenas 3 meses para o ano acabar e iniciar 2026. Você tem noção disso? O intuito desse vídeo, gente, era na verdade abordar sobre o tempo que a gente perde procrastinando e esperando um novo ano começar, iniciar um novo mês, iniciar uma nova semana. E muitas pessoas não conseguem deslanchar justamente por conta da procrastinação. Muita gente chega no final do ano, pega um bloco de anotações e começa a falar um monte de sonhos, um monte de metas, um monte de objetivo. Quer emagrecer 20 quilos, quer falar 3 idiomas, quer prestar concurso público, quer entrar na faculdade, quer
sei lá, fala tanta coisa que no final das contas essas pessoas se dão nota de que muitas das coisas que ela escreveu ali não foi com base num planejamento real, sabe? Foi apenas jogando assim palavras escritas. Eu falo isso porque eu fui assim por muito tempo, sabe? Eu fui assim de ficar só escrevendo metas e sonhos. E sabe o que aconteceu esse ano? Sabe aquelas lembranças que às vezes a gente recebe do Google Fotos, do e-mail e tudo mais, que você vê fotos do passado? Eu recebi algumas lembranças e fui procurar coisas, minhas anotações de novembro, de dezembro, de janeiro, de alguns anos que passou. E eu me programava e projetava sonhos, como por exemplo esse aqui, de ter o canal, de voltar a gravar vídeos, de ter uma atividade nas redes sociais. E, meu, todos os anos eu coloquei essa, nos últimos, sei lá quantos anos, pelo menos os anos que eu encontrei as anotações lá, dos últimos 3, 4 anos, esse era um dos meus maiores sonhos. Gravar conteúdo, criar conteúdo, voltar para a internet, reativar meu canal, porque para quem não sabe, eu já tive vídeos gravados aqui nesse canal e eu acabei me desfazendo desses vídeos antigos. No momento, o que eu quero trazer para vocês é essa minha nova fase de conquista, de mudança, não só espiritual, mas a minha vida mesmo acontecendo, sabe? Os sonhos que eu tanto planejei, os sonhos que eu tanto almejei, de fato estão começando a acontecer. Por quê? Porque eu acordei. Mas agora o que eu quero trazer para você é para pensar o que você tem feito nesse ano de 2025. Se até aqui, será que você tem realmente feito alguma coisa para fazer seus sonhos acontecerem? Ou você só continua vivendo a mesma vida de sempre, sabe? Só falando de planejamentos, mas não colocando nenhum dos planejamentos em ação, nenhum dos sonhos em ação, de fato. Porque é isso que aconteceu muito comigo. Eu colocava muitos empecilhos em coisas que poderiam ser realizadas e eu deixei por muito tempo a procrastinação me cegar, me tomar. Não que eu era uma pessoa que não realizava sonhos, eu realizava, mas eu acabava abandonando alguns deles, justo os que o que eu mais queria, a maioria deles eu deixei no meio do caminho, sabe? Eu abria mão de coisas que eu tanto sonhava e, meu, a vida a gente só vive uma vez só, não vai ter replay. Depois que a gente partir dessa para melhor, ou Jesus vir buscar a igreja, vier buscar a gente, não vai ter outra chance. Essa é a única vida que você tem para viver aqui na Terra. E por que que a gente não vive ela com excelência? Honrando a Deus, vivendo dando o nosso melhor, se alimentando bem, se exercitando, ouvindo boas músicas que realmente edificam a nossa vida, que realmente trazem um benefício para nossa alma. Por que que a gente não se alimenta de coisas boas e frutos, tipo, que vão dar livros, Bíblia e coisas que realmente dão um resultado significativo? Hoje em dia, a nossa geração, né, com essa questão da tecnologia, inteligência artificial, redes sociais, ela acaba aprisionando muito a gente, fazendo a gente perder tempo no celular. E uma das coisas que eu percebi esse ano foi que eu abri mão de consumir tantos conteúdos e comecei a planejar a minha vida. Minha vida começou a acontecer. Parece coisa de gente preguiçoso quando a gente fala de procrastinação, mas eu até gravei um outro vídeo para vocês falando que não é sobre preguiça. Você acaba enfrentando muitas, principalmente uma pessoa que lida com questões criativas, uma pessoa que tem uma questão mais artística, que escreve muito, que lê muito, que planeja muito, uma pessoa que tem até escritores, nesse livro, Limites Internos, fala muito do quanto a pessoa que tem essa questão mais criativa, o quanto ela se limita para fazer as coisas acontecer, porque ela acha que ela não é boa o suficiente, ela põe empecilhos falando que talvez ela não está pronta, ou querendo aprender e estudar mais. Meu, isso aconteceu comigo por muito tempo, sabe? Todas as vezes que eu queria, eu já tendo conhecimento, eu queria colocar em prática, e eu não fazia, porque eu achava que não estava bom o suficiente, ou que eu não estava pronto o suficiente para realizar aquilo, sabe? Então, assim, muitas das coisas que eu me atrasei foi por perfeccionismo. O perfeccionismo, ele não é bom quando ele é em excesso, porque ele te trava, ele te atrapalha. O medo, ele também não é bom quando ele é em excesso e te trava. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês é uma frase que está aqui nesse livro do autor Steven Pressfield, desse livro Limites Internos. Não adiamos nossa vida apenas hoje, nós a adiamos até a hora da morte. Nunca se esqueça, agora mesmo podemos mudar nossa vida. Nunca há um momento e nunca haverá em que não tenhamos o poder de mudar nosso destino. Nesse mesmo instante, podemos virar a mesa da resistência. Isso para mim é muito chocante, porque todas as vezes que eu adiei
sonhos e planos. Eu não adiei apenas para uma segunda-feira, eu não adiei apenas para um próximo mês, para o próximo semestre, para o próximo ano. Eu adiei por anos. Isso aqui, gravar esse conteúdo, inclusive, foi uma resistência tão grande na minha cabeça, porque eu ouvi muitos comentários negativos de outra pessoa. Sai da internet. Pra que você quer isso? Você quer ser blogueirinha? Quer ser influenciadora? Meu, isso aqui pra mim é minha paixão. Tem gente que vive, compra carro, compra mansão, tem uma vida estável, aposenta a família, começando na internet. Hoje em dia você não tem pra onde correr. Se você não está inserido na internet, você provavelmente vai ter que viver ou empreendendo escondido, sabe, da bolha. Você é um médico que já tem uma vida assim, já estabilizada, já... Porque todo mundo hoje em dia começa de alguma forma na internet. Por que que eu não ia implantar tudo que eu sei aqui na internet? Eu acabava ouvindo as outras pessoas e não vinha fazer o que eu queria. E eu acabava usando desculpas esfarrapadas. Ah, eu não tenho muito conteúdo para gravar. Ah, eu não tenho uma rotina tão legal. Ah, a minha vida é sempre a mesma coisa. Eu colocava muitas desculpas. E o que eu quero dizer até aqui é que eu convido você, nesses próximos 3 meses, a vencer a procrastinação antes do ano acabar. Esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, ele é muito comum nas primeiras semanas de janeiro. Faça sua vida transformar em 6 meses, em 4 meses, em 2 meses. Mude de vida. 2026 é o seu ano, não sei o quê. E eu já cansei de assistir vídeos assim e não mudar nada na minha vida. Por quê? Porque eu não entendia o mal que a procrastinação fazia na minha vida. E depois de um tempo eu até entendi o quão ela era horrível para mim. E eu entendi quais eram as minhas verdadeiras resistências, quais eram os medos que existiam em mim. Só que eu quero trazer para vocês a minha ótica, o que que eu aprendi com esse livro, o que que eu aprendi à luz da palavra de Deus, da Bíblia, porque ela tem sido meu guia de vida, sabe? Meu manual. Eu sento ali na minha mesinha, eu passo horas ali imersa na Bíblia e escrevendo e anotando coisas que me fizeram evoluir e tem me feito evoluir durante esse ano inteiro de 2025. Ao longo desse ano de 2025, eu percebi que muitas das coisas que eu avancei foi porque eu adquiri mais ainda experiência com a Bíblia, mais conhecimento. Eu quebrei uma das resistências que era o hábito da leitura. Eu amo ler, mas eu nunca terminava um livro, eu nunca tinha a constância de pegar o livro todos os dias e ler. Eu, eu procrastinava demais para muita coisa e minha vida não andava, sabe? Eu quero falar para você uma coisa: se você tem sido essa pessoa que tem começado e não tem terminado projetos, que você tem sonhado, mas não tem realizado nada, não é porque você é um fracassado, é porque você ainda não conseguiu vencer as barreiras que te limitam. Às vezes tem uma limitação ali na sua mente que foi implantada através de hábitos desde a sua infância, através de coisas da família, através de histórico familiar, e isso vem te acompanhando até hoje. E se você não quebrar esse ciclo, se você não romper esse ciclo da procrastinação na sua vida, ela vai te perseguir até a sua velhice. E você vai se tornar uma pessoa que no final da vida você vai olhar para trás e vai falar: poxa, e se eu tivesse tentado mais? E se eu não tivesse desistido? E se eu não tivesse procrastinado? E aí eu te faço uma pergunta: e o que te dói mais? É tentar agora e não desistir e avançar e fazer acontecer sonhos que você tem na sua mente, independente da opinião dos outros? Ou o que vai doer mais será talvez o seu futuro, a sua velhice, olhar daqui 10, 15, 20 anos lá na frente e você falar: poxa, se eu tivesse tentado naquela época, se eu não tivesse desistido, se eu tivesse tido uma atitude diferente, talvez eu tivesse chegado até o final, talvez eu tivesse conseguido, sabe? Eu acho que tudo o que acontece na nossa mente é porque até onde a gente consegue ir, o nosso cérebro já entendeu que até ali é onde a gente vai. E quando você vai aprender algo novo, quando você vai colocar em prática ou realizar algum sonho novo, o seu cérebro ele tá com um mecanismo já pronto. Ele vai até onde você já acostumou aí. Ó, ela não consegue acordar cedo, porque ela a vida inteira, no máximo que ela acorda é até as 8, 9 horas da manhã. Se ela começar a acordar cedo, ela vai parar, ela vai desanimar, não vai durar uma semana. Gente, eu levei muito tempo para poder me habituar ao sono, a começar a dormir mais cedo, a acordar mais cedo. E eu demorei para poder pegar nos eixos com a leitura. Nada é da noite para o dia, e não é em 3 meses também que você vai conseguir implantar, através de um vídeo como esse, um hábito novo. Não é assim da noite para o dia, demora. Mas eu quero que você acompanhe os próximos vídeos, porque esses vídeos vão te ajudar a entender como que vai ser esse processo. Para algumas pessoas vai levar algumas semanas, para outras vai levar alguns meses e para outras vai levar anos.
Só que o que você não pode é desistir. O que você não pode é deixar passar a oportunidade de se tornar feliz em realizar um sonho e um grande passo na sua vida, um momento de prosperidade, um momento de se tornar autoconfiante, um momento de sair da caverna mesmo, sabe? De conquistar os seus sonhos. Esse é o momento, é agora. Não espera chegar dia 1º de janeiro de 2026. Esse é o seu momento de realizar sonhos. Esse é o momento que você pode avançar, o sinal. Quando as pessoas em 2026 forem escrever a lista delas de sonhos e desejos, fazer o manual, o mapa, né? O mapa delas dos sonhos, o vision board e tudo mais, você já está avançada. Você já está dando um passo à frente do que os outros que estão esperando daqui 3 meses fazer a lista para começar. Eu quero convidar você que gostou desse tipo de vídeo, quero convidar você a buscar a sua melhor versão agora para o final de 2025. Não espere um novo ano, não espere uma nova semana. Quero aproveitar e te falar também que se você não me segue no Instagram, você está perdendo tempo, porque lá no Instagram eu estou postando muitos conteúdos sobre hábitos, leitura e minha rotina. E se você gostou, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Vamos fortalecer aqui esse canal pra gente crescer juntos, tá bom? Este livro também eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Do vídeo. Ele é um livro maravilhoso. Se você já quer começar essa etapa dos próximos 3 meses com o pé direito, compra este livro, porque ele é maravilhoso. Ele realmente mudou muito o meu pensamento, a minha percepção sobre as resistências. Eu vou falar muito sobre ele aqui no YouTube nos próximos vídeos. É isso, gente. Um grande beijo pra você.